Olá, amigos, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre história oral. Essa modalidade, essa forma de fazer pesquisa tem ganhado cada vez mais espaço dentro da historiografia, dentro dessa produção historiográfica, porque ela tem se tornado uma ferramenta muito útil. Mas o que é história oral? História oral ela pode ser interpretada de três formas. Ela pode ser entendida como uma metodologia, ela pode ser entendida como uma prática e ela pode ser entendida como uma disciplina, né? Como metodologia, a história oral ela é utilizada como uma espécie de apêndice de alguma outra metodologia ou de um determinado segmento teórico para que ela possa ajudar a elucidar algumas questões. Como prática ou técnica, ela diz respeito a algo um pouco mais específico, de que através dessa história, dessa forma de investigação, o historiador ele quer descobrir uma série de fatores, uma série de pontos. E o lado mais complexo da historiografia com relação à história oral é a história oral como disciplina. Para alguns historiadores, a história oral ela transcende o lado da técnica, o lado da metodologia. Ela chega mesmo a ser uma disciplina, porque ela está embutida de uma série de elementos mais complexos para que através da pesquisa oral possa se descobrir elementos sobre a história, coisas que o historiador ele necessita. Então, para esses historiadores, a história oral ela é uma disciplina e deve ser entendida como tal dentro da própria história. Então vamos lá. E quais são os problemas apontados por alguns historiadores, alguns teóricos? Um dos grandes problemas apontados pelos teóricos, segundo eles, seria a confiabilidade das fontes. Por quê? Quando você vai fazer uma entrevista, é preciso você criar uma série de regras, uma série de critérios para que você possa desenvolver a sua pesquisa. E aí, esses historiadores eles dizem: será que uma pessoa ela não pode omitir? Será que ela não pode mentir? Será que ela não pode esquecer uma informação? É possível. Mas e como registrar isso? Será que isso vai estar registrado em algum lugar? Será que esse registro ele é confiável? Essa forma de registro ela é confiável? Também é uma outra questão. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem disse que um documento escrito também é confiável? Quem disse que as pessoas também não podem mentir, omitir ou esquecer algo dentro de um documento escrito, que durante muito tempo foi a grande vedete da historiografia, sobretudo com os positivistas? Quem disse que um determinado dado quantitativo também não pode ser manipulado? A gente não tem essa garantia 100%. O que nós temos que acreditar é na seriedade dos historiadores que estão trabalhando com essa metodologia ou disciplina ou técnica, se de acordo com o que você acredita. Nós temos que acreditar na seriedade, que o trabalho ele vai ser feito com muita seriedade, com muito critério. E aí, algumas dicas para quem vai trabalhar com história oral. Existem duas formas de você trabalhar com essa história oral. Existe a pesquisa aberta, que seria aquela na qual você vai conhecer o seu entrevistado, aquela pessoa, e você deixa ele falar. E para isso você quer conhecer o que ele tem a dizer, né? O que aquele conjunto de pessoas tem a dizer. E existe a pesquisa fechada. É uma pesquisa na qual você quer um determinado dado específico sobre algo. Então você vai, pergunta e aquela pessoa responde sim ou não, ou responde dentro de um conjunto de respostas que você deu para ela responder. E aí, como escolher os elementos? Eu acredito que um dos principais requisitos para que você possa trabalhar com história oral é você, antes de tudo, verificar se aquela pesquisa ela é necessária, ela é fundamental para o seu trabalho. A partir desse momento, verificou, ela é importante, ela é necessária? Agora você passa para a fase de escolher as pessoas que você vai entrevistar. E nessa entrevista é muito importante você fazer algo que nós chamamos de qualificação. Se você for estudar
a Segunda Guerra Mundial. Aí você quer estudar um determinado evento. Você vai entrevistar quem? Se você quer estudar a Força Expedicionária Brasileira, você vai entrevistar quem? Um ex-pracinha? Você vai entrevistar os filhos desse pracinha? Você vai entrevistar agentes públicos? Você vai entrevistar pessoas de outros países? Então é importante você deixar muito bem delimitado o que você vai fazer e quem você vai entrevistar dentro da sua pesquisa. E a partir dali, você definir o que você quer saber daquela pessoa. Porque senão você pode fazer uma grande pesquisa, você pode fazer grandes entrevistas e, na verdade, acabar não extraindo nada de substancial para a sua pesquisa. Por isso, antes de começar um projeto de história oral, é necessário fazer um bom planejamento. Isso vai fazer com que você obtenha êxito. E na sua escrita é importante que você qualifique os indivíduos. Olha, eu escolhi fulano, 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 porque essas pessoas elas têm esse tipo de envolvimento e pode me elucidar esse tipo de questão. Agora, uma outra dica, dependendo do tipo de pesquisa que você vai fazer, é não utilizar apenas uma única fonte, porque as pessoas elas acabam esquecendo, elas acabam realmente omitindo, e essa omissão ela pode se dar por diversas formas, por diversos motivos. Às vezes a pessoa ela esqueceu mesmo, às vezes a pessoa ela sente vergonha, ela não quer contar aquele fato. Às vezes a pessoa ela fica constrangida, ela acha que ela não sabe o suficiente. Ela mesmo na cabeça dela, ela seleciona o que ela entende que é importante e o que não é importante para ela falar naquela entrevista. Então é muito importante que você, ao pesquisar um determinado fato, você utilize mais de uma, duas, três, o que você considerar necessário e também o que for possível. Grosso modo, a história oral ela é para a preservação da memória. Hoje em dia, já existem alguns teóricos que acreditam que a história oral ela pode ser realizada até 3 gerações. Então, se você não consegue encontrar pessoas de um determinado período, você pode fazer uma pesquisa até mesmo com os netos daqueles indivíduos. Mas, Antônio, por que isso? Porque é o seguinte, a nossa sociedade ela tem o hábito de fazer uma transmissão oral. Todos nós temos as memórias dos nossos avós, dos nossos pais, todos nós temos as memórias da nossa família. Então, mas Antônio, isso vai ser útil? É sim. É claro que aí, se você for entrevistar alguém já numa terceira geração, você vai precisar ter bastante critério e saber selecionar. Então, mas não desqualifica aquela fonte. Não é porque ela é uma terceira geração que ela está desqualificada. Posso utilizar uma quarta geração? Talvez sim, talvez não. Isso vai depender do seu critério de avaliação, do quanto aquela oralidade foi transmitida para os descendentes e, ao mesmo tempo, é importante se você utilizar essa questão de até 3 gerações, é importante você saber que você vai precisar entender as camadas que estão envolvidas nessas 3 gerações. Então, a cada momento que uma informação é passada de uma geração para outra, essa geração ela também se apropria de uma determinada forma e ela vai interpretar aquilo e vai passar para a próxima geração. Então, o que nós vamos entender ali na frente é realmente uma camada de informações. O Brasil ele tem avançado muito, ele tem grupos muito bons, tem a Associação Brasileira de História Oral, que é um grupo criado lá em 1994, um grupo muito sério que estabelece técnicas, parâmetros, dá dicas. Algumas universidades, elas têm os seus grupos de pesquisa e história oral, então eles desenvolvem técnicas, metodologias, eventos científicos. Então, se você vai trabalhar com história oral, você vai ter no Brasil um conjunto de pessoas muito boas, né? Historiadores excepcionais. Na USP você tem um núcleo de história oral, na UF você tem um laboratório de história oral e no CPDOC, na Fundação Getúlio Vargas, também tem um grupo muito bom que trabalha com história oral. Então, fica a dica para quem gosta e pretende trabalhar com esse tipo de metodologia. Um forte abraço e até a próxima!